Bom dia! Este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Vamos juntos! Há dias em que o mercado se movimenta pelos números, e em outros prefere esperar antes de tomar qualquer decisão. Com a reunião do Federal Reserve no centro das atenções, investidores reduziram o ritmo das apostas e passaram a observar, ao mesmo tempo, a política monetária, a geopolítica e os resultados das maiores empresas de tecnologia do mundo. Os movimentos desta manhã refletem exatamente essa cautela. Os juros dos Treasuries avançam levemente, com o título de 10 anos em 4,63% e o de 2 anos em 4,32%. As bolsas americanas operam próximas da estabilidade, enquanto a Europa recua de forma moderada. Na Ásia, a pressão continua concentrada nas empresas ligadas à inteligência artificial, especialmente na Coreia do Sul. O petróleo recupera parte das perdas recentes e volta para a região dos $86 por barril, enquanto o dólar segue sem uma direção clara. O comportamento do petróleo continua sendo um dos principais termômetros para o mercado. A recuperação dos preços reacende parte das preocupações com inflação, mas, por enquanto, ainda não é suficiente para alterar o cenário base de desaceleração dos índices de preços. A percepção predominante continua sendo de que os riscos geopolíticos permanecem elevados, mas ainda não produziram um choque capaz de mudar significativamente as perspectivas para a economia global. É justamente nesse contexto que acontece a decisão do Federal Reserve. A expectativa é de manutenção da taxa de juros. No entanto, o mercado estará muito mais atento ao discurso do presidente Kevin Warsh do que ao comunicado em si. A principal dúvida é como o Fed pretende equilibrar dois fatores que caminham em direções opostas. De um lado, uma inflação que continua mostrando sinais de moderação. De outro, a alta recente do petróleo, que pode voltar a pressionar os preços caso o conflito no Oriente Médio se prolongue. Hoje, os contratos futuros ainda atribuem cerca de 30% de probabilidade a uma nova alta de juros nos próximos meses. Por isso, qualquer mudança de tom na coletiva poderá provocar uma reprecificação relevante dos ativos. Um discurso mais firme tende a fortalecer essa expectativa. Já uma comunicação excessivamente branda pode levantar dúvidas sobre o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação. Os dados econômicos, entretanto, continuam ajudando. Os indicadores mais recentes apontam para uma desaceleração gradual da economia americana, sem evidências de superaquecimento do mercado de trabalho ou da inflação subjacente. A estimativa para o PIB do segundo trimestre também aponta crescimento mais moderado, reforçando a leitura de uma desaceleração organizada, e não de uma recessão. Para os investidores, a estratégia continua praticamente inalterada. Mantemos uma visão construtiva para os ativos de risco, sustentada por um cenário de crescimento moderado, inflação em desaceleração e resultados corporativos que, até aqui, seguem surpreendendo positivamente. Em um ambiente sujeito a mudanças rápidas de humor, a diversificação continua sendo a principal ferramenta para reduzir riscos sem abrir mão de oportunidades. No Brasil, a principal notícia veio da inflação. O IPCA 15 surpreendeu positivamente ao ficar abaixo das expectativas do mercado. Além do número cheio, chamou atenção a desaceleração dos núcleos, a menor difusão dos aumentos de preços e a moderação da inflação de serviços, sinais importantes de que o processo de desinflação continua avançando. Apesar desse resultado favorável, a política monetária brasileira segue dependente de um fator que permanece no centro das preocupações: o cenário fiscal. Enquanto não houver maior previsibilidade sobre a trajetória das contas públicas e das expectativas de inflação, o espaço para mudanças mais significativas na Selic continuará limitado. Na agenda do dia, todas as atenções estarão voltadas para a decisão do Federal Reserve. No Brasil, será divulgado o relatório da dívida pública, enquanto na Europa, o mercado acompanha o Wage Tracker do Banco Central Europeu, indicador importante para avaliar a evolução dos salários
e seus impactos sobre a inflação. Para encerrar, a principal mensagem desta quarta-feira é que os mercados entraram em modo de observação. O cenário econômico continua relativamente favorável, mas as próximas horas serão decisivas para entender se o Federal Reserve reforçará a confiança em uma desaceleração controlada da economia ou se adotará um discurso capaz de reacender os temores de um novo aperto monetário. É uma decisão que pode definir o rumo dos mercados nas próximas semanas. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!